Olá, pessoal. Professor Geraldo Góes de volta ao nosso mapa da aprovação do IESG. O IESG ajudando você a conquistar seus objetivos. Pessoal, hoje nós vamos, então, continuando o nosso mapa da aprovação de finanças, vamos falar sobre precificação de renda variável. Renda fixa, gente, é um título do Tesouro. Pode ser renda fixa de um título público ou privado, mas o que você sabe sobre renda fixa? Ele tem um prazo, tá claro? Ele tem um prazo, ok? Então, em regra, renda fixa tem prazo. Já uma ação é uma renda variável. E, obviamente, a ação não tem prazo, não tem vencimento, né? Pois bem, olha que interessante. Quem é o preço de uma ação? O preço de uma ação, assim como o preço de um título de renda fixa, é o valor presente do fluxo de caixa, no caso da ação. Se você tem uma ação, essa ação paga dividendos. Se você calcula o valor atual, o valor presente desses dividendos, se você pega os dividendos e traz para a data focal zero, você tem o valor presente. E, por definição, isso é o preço dessa ação. Nunca esqueça disso, tá, gente? O preço de uma ação é o valor presente do fluxo de caixa da ação, dos dividendos que essa ação vai pagar. Quais são os tipos de ação, então? Você pode ter uma ação que paga dividendos constantes, como se fosse uma renda perpétua, ok? Você também tem uma ação que paga dividendos que cresce a uma taxa constante. Por exemplo, os dividendos crescem a uma taxa, por exemplo, de 2%. Ou a cada período os dividendos vão crescendo 2%. Ou 10%, por exemplo, a cada período aumenta 10%. Então, é uma ação que paga dividendos que cresce a uma taxa G, nós chamamos de G constante. E o terceiro tipo de ação é uma ação que paga dividendos que cresce inicialmente a uma certa taxa G1 constante durante certo período e depois passa a crescer uma taxa G2 constante. Quer dizer, tem duas taxas de crescimento, ok? Pois bem, uma ação que paga dividendos constante é uma renda perpétua. Se é uma renda perpétua, vamos chamar de D o dividendo, e é a taxa de juros. Qual o preço, qual o valor atual de uma renda perpétua, gente? É o termo, é o R, é o termo dividido pela taxa de juros. Então, no caso, é o dividendo dividido pelos juros. Muito simples. Toda renda perpétua, qual o preço, qual o valor atual? É o D, o dividendo que está sendo pago, dividido pela taxa de juros, ok? Quem é a ação que paga? Qual é o preço, né? O preço de uma ação que paga, né, dividendos esses que crescem a uma taxa G constante. Isso é a famosa fórmula de Gordon, modelo de Gordon. O CESP adora isso. O Banco Central, o pessoal da FGV também. Quem é o preço? Pô, bem, muito simples. Se a gente chamar de D0, dividendo já pago no período zero, entenda, se já foi pago, isso não entra diretamente no preço da ação. Mas se eu chamar de D0, dividendo já pago, e chamar de D1 o dividendo projetado para o período 1, e obviamente, quem é o dividendo D1 projetado? É o que já foi pago vezes 1 mais a taxa de crescimento do dividendo, tá claro? Seria D0 mais D0 vezes G, isto é, D0 vezes 1 mais G. Então, o dividendo, o preço dessa ação é uma fração. Na parte de cima, o dividendo projetado para o primeiro período, que nada mais é do que o dividendo que já foi pago, D0 vezes 1 mais a taxa de crescimento do dividendo, dividido por R menos G. Isso é, pela taxa de juros menos a taxa de crescimento do dividendo. Essa é a famosa fórmula de Gordon, tá, pessoal? Então, o preço de uma ação que paga dividendos constantes, que cresce uma taxa G, é o dividendo projetado por primeiro período, que é o dividendo já pago D0 vezes 1 mais a taxa, dividido pela taxa de juros menos a taxa de crescimento do dividendo, ok? E aí tem uma coisa muito interessante, né? Qual seria uma ação, calcular o preço de uma ação que cresce inicialmente uma taxa constante G1 nos primeiros períodos e depois, indefinidamente, né? Porque entenda, né? A ação não tem prazo, né, gente? Ok? Cresce indefinidamente a uma taxa G2 constante. Olha que interessante. Se eu pensar inicialmente, eu vou pegar no primeiro dividendo, quem será o primeiro dividendo? D0, que já foi pago, vezes 1 mais essa taxa G1. Aí eu pego esse primeiro dividendo, descapitalizo um período, divido por 1 mais R. Aí vou para o segundo dividendo, que é D0 vezes 1 mais G1 vezes 1 mais G1, isto é, D0 1 mais G1 ao quadrado. Esse é o segundo dividendo. Vou descapitalizar 2 períodos, dividir por 1 mais R ao quadrado. E aí, quando eu chegar exatamente nesse período T, eu vou ter, quem vai ser o dividendo nesse período T? D0 vezes 1 mais G1, né, elevado a T. Descapitalizado T períodos, então dividido por 1 mais R elevado a T. Aí, olha que interessante, mas a partir daí, a partir de T mais 1 em diante, eu vou ter exatamente o quê? O modelo de Gordon. E nesse mesmo instante. Então,
e vou ter que descapitalizar. Então, eu vou ter aqui em cima um Gordon, eu estou aplicando aqui um Gordon, e eu tenho que descapitalizar esse Gordon T períodos, então sou dividido por 1 mais R elevado a T. E quem é o Gordon? Olha a fórmula do Gordon. É o dividendo que já foi pago, que é esse cara aqui, tá vendo? D0, 1 mais G1 vezes T, D0, 1 mais G1 elevado a T, né? Esse é o que já foi pago, vezes 1 mais a nova taxa G2, dividido por R, tá vendo? Menos a taxa de crescimento G2. Pronto. Essa é a fórmula que te permite calcular, né, o preço de uma ação que cresce a uma taxa G1 nos 3 primeiros períodos, depois cresce indefinidamente a uma taxa G2. Ok, pessoal? Pessoal, então aí são os contatos do IESG. O IESG sempre à disposição para ajudar você a conquistar seus objetivos. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.